A igreja de Filadélfia é a igreja fiel, e por isso ela vai participar do arrebatamento, pois foi Jesus que fez essa promessa a ela, que aguardaria da hora da tentação que viria sobre o mundo. Essa hora da tentação é a grande tribulação. Bem, é sobre Filadélfia que eu vou estar falando nesse vídeo. Está em Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Qual é o contexto histórico espiritual de Filadélfia? Filadélfia era uma cidade menor da Ásia Antiga. Ela era conhecida por ser um centro de propagação cultural grega. Seu nome significa amor fraternal. É interessante o significado do nome dessa cidade, tem tudo a ver com essa igreja, porque Filadélfia era uma igreja que havia entendido o segredo do evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa era uma característica forte, né, dos crentes, eles se dedicavam uns aos outros. Um outro conhecimento que nós temos sobre Filadélfia era que ela era vulnerável a terremotos e também era um centro de vinicultura. E eu queria falar sobre isso. Bem, primeiramente, sobre a vinicultura. Nós sabemos que Jesus ele se revela como a videira verdadeira. E saber que Filadélfia estava nesse contexto, nesse comércio de vinhos, nos lembra essa passagem, porque aqueles que estão unidos a Cristo, Ele é a videira, são os ramos, e quem está unido a Ele, esse dá muito fruto, e é exatamente a igreja de Filadélfia. Aqui eu falei que era uma cidade vulnerável a terremotos. Antes de João, do apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse, essa cidade foi devastada por um forte terremoto. Então, os moradores de Filadélfia, eles se sentiam muito inseguros, porque tinham muitos abalos sísmicos. Mas Jesus fez uma promessa aos de Filadélfia. Jesus disse que colocaria esses crentes como colunas no templo de Deus. Olha que interessante, o Senhor Jesus está prometendo estabilidade, está prometendo firmeza para eles. Olha que contraste, né? Numa situação de tanta vulnerabilidade, o Senhor está falando, olha, vocês não vão mais se sentir assim, porque eu tenho promessas e eu vou cumprir as promessas que eu tenho feito a vocês. Pontos importantes. Aqui nós vemos que o Senhor, ele declara portas abertas a essa igreja. Jesus declara que colocou diante deles uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, ele está revelando oportunidades dentro da evangelização e do ministério concedido por Deus a essa igreja. Sempre vai haver essa oportunidade deles proclamarem, as mensagens do Senhor. Então, também entendemos que a porta do reino dos céus, esse acesso ao reino dos céus, estará sempre aberto através desses crentes. Isso é muito profundo quando nós estudamos sobre a igreja de Filadélfia. Olha o que a fidelidade ela proporciona, na vida do servo de Cristo. Qual é a lição espiritual que nós aprendemos, sobre isso que eu falei? É que quando dependemos de Deus, Ele nos dá acesso a portas que o mundo não pode controlar. E isso é maravilhoso. Você vê quando o Senhor ele declara essas portas abertas a Filadélfia, essa igreja não precisa se preocupar, porque Ele sempre vai colocá-la numa posição estratégica para que a mensagem do Evangelho seja proclamada, ainda que esses crentes tenham pouca força. Mas eles vão conseguir, porque fiel é aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Bem, o Senhor também fala sobre força na fraqueza, Embora fosse uma igreja pequena e sem muitos recursos humanos, Jesus elogia essa igreja por sua fidelidade. Ele promete protegê-la da hora da provação que virá sobre o mundo, que é a grande tribulação. Lição espiritual: Deus valoriza a fidelidade mais do que a força humana. Nosso poder vem dele, não em nossas próprias capacidades. Então aqui nós entendemos que não é pela força do nosso braço,
mas é unicamente por aquilo que o Senhor mais espera das suas igrejas, que é a fidelidade. O Senhor Jesus, ele fala sobre a vitória sobre os oponentes a essa igreja, ou seja, ele promete que os que permanecem fiéis serão honrados publicamente. Como assim? Os adversários que os desprezaram reconhecerão sua posição como filhos de Deus. Por que esse texto está dizendo isso? Porque o Senhor diz que essa igreja ela era fortemente perseguida pelos da sinagoga de Satanás, ou seja, uns falsos judeus aí que queriam mudar a forma da igreja, que estavam perturbando os crentes. E que continuam até hoje, tá, irmãos? Eles que ficam tentando colocar os aspectos da lei de novo para que a igreja saia da graça de Cristo, fique distante da graça. Então, essa igreja ela era afrontada, assim como a igreja de Esmirna. Essas duas igrejas passavam esse mesmo problema com os da sinagoga de Satanás, falsos judeus, que tentavam ali se filtrar no meio das igrejas. Só que eles não conseguiram fazer o seu trabalho na igreja de Filadélfia. Aqui, a lição espiritual que nós aprendemos. A fidelidade a Cristo trará recompensas eternas, mesmo que enfrentemos rejeição no presente. Então, não se preocupe se você for rejeitado por ser fiel ao Senhor. Às vezes essa vai ser a consequência, né, da fidelidade, mas não temas a isso, porque as recompensas eternas são muito melhores. O Senhor faz promessas aos vencedores. Aos que vencerem, Jesus promete fazê-los coluna no templo de Deus com o nome de Deus gravados neles. E isso representa segurança, estabilidade e identidade eterna. Lição espiritual: nossa identidade está em Cristo e nossa posição no reino é garantida por Ele. Relevância hoje de Filadélfia. Filadélfia é um modelo de esperança para igrejas e crentes que enfrentam limitações extremas, mas que permanecem fiéis. Mostra que Deus usa os pequenos e fracos para realizar coisas grandes e maravilhosas. Amém. Então, a igreja de Filadélfia é o alvo de todo crente, porque é a igreja em que agrada ao Senhor. E essa igreja vai participar do arrebatamento. E como é importante almejarmos isso, porque ficar aqui na grande tribulação, vai ter muito crente que vai ficar, né? Se você não sabe. Vai ter que enfrentar o anticristo. E para ser salvo, vai ter que entregar suas vidas em sacrifício. Então é melhor todo o sacrifício nessa vida presente para viver com Cristo nas bodas do Cordeiro, ser arrebatado, do que ter que enfrentar o anticristo. É terrível pensar nisso, porque a grande tribulação vai ser um tempo de gemido, de dor, de sofrimento profundo. Vai ser tanto para a igreja que ficar, e também para Israel, que vai ser tratado pelo Senhor nesse período. Então vai ser um tempo de dor, vai ser um tempo em que muitos vão clamar, mas a ação do Espírito Santo vai diminuir. Por quê? Porque a igreja saiu da terra. Então é melhor ser fiel ao Senhor, sofrer a rejeição, muitas vezes, sofrer a perseguição por parte dos da sinagoga de Satanás. E eu queria até ressaltar esse ponto, por quê? Porque a igreja fiel, os crentes fiéis, os seus inimigos são exatamente esses. A palavra de Deus ela é muito clara em revelar essas coisas. Então, são pessoas que tentam mudar o tempo todo a forma original da igreja. E a igreja não pode se afastar da graça. Porque se nós estamos aqui é pela graça de Jesus Cristo. É essa graça que nos salvou. É através da fé que um dia fomos salvos. E é essa fé que vai nos conduzir ao céu. Eu deixo com você essa palavra para que você possa estar meditando, refletindo e almejando no seu coração ser como a igreja de Filadélfia.